Cavalo Geek. Hey! Fala galera nerd, beleza? Cavalo aqui com vocês. Hoje para trazer uma curiosidade que todo fã de HQ tem que se inteirar, viu? Quais são as HQs mais vendidas do mundo? Afinal, se for mais vendida, motivo tem, né? São histórias sensacionais. Sabe assim, tipo a Tostines, lembra? Se vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Se você não pegou a referência, pergunta aí pros seus pais que eles vão se lembrar imediatamente, viu? Mas ó, a história dos quadrinhos ela é repleta de títulos populares e bem-sucedidos. Em termos de vendas, é claro. Mas a HQ mais vendida da história é a Action Comics 1, que foi lançada em 1938, cara. E apresentou a primeira aparição do Superman. No entanto, é importante ressaltar que a Action Comics 1 é uma edição única e não uma série contínua. É uma revista em quadrinhos histórica, publicada pela DC em 38, e essa edição é especialmente conhecida por apresentar então a primeira aparição do Superman, que é o super-herói mais icônico e popular de todos os tempos. A revista ela foi escrita por Jerry Singer e ilustrada por Joe Shuster, e o enredo apresenta a origem e as primeiras aventuras do Superman. Na história a gente é apresentado ao bebê de um planeta destruído chamado Krypton. Seus pais enviam ele para a Terra em uma espaçonave antes do planeta ser destruído. E o bebê é encontrado e adotado por um casal de fazendeiros que conhecemos muito bem, né? Jonathan e Martha Kent, que o criam com o nome de Clark Kent. E à medida que o Clark Kent cresce, ele descobre que possui aquelas habilidades incríveis e sobre-humanas, né? A força extraordinária, a velocidade, invulnerabilidade e a capacidade até de voar. Ele decide usar as suas habilidades então para ajudar as pessoas e combater o crime como Superman. A estreia do Superman foi um marco significativo na história dos quadrinhos. O personagem era um desvio dos heróis típicos da época, que geralmente eram detetives mascarados ou super-humanos com poderes limitados. O Superman era um ser virtualmente invencível, com poderes além da compreensão humana. A popularidade do Superman cresceu rapidamente e a revista Action Comics continuou apresentando suas aventuras em edições subsequentes. O personagem se tornou um ícone da cultura pop e abriu caminho para o desenvolvimento do gênero de super-heróis no quadrinhos. A HQ ela impactou o mundo dos quadrinhos e da cultura popular, porque ela definiu um padrão para futuros super-heróis e inspirou inúmeras histórias em quadrinhos também. Filmes e séries de TV e outras formas de mídia, como games também. O lançamento do Superman naquela revista inaugurou a era de ouro dos quadrinhos e estabeleceu o poder duradouro do personagem como um dos maiores e mais amados super-heróis de todos os tempos. Se tá gostando, não esquece já de deixar seu like e fazer sua inscrição no canal, viu? Não perder nada do que tá rolando e além do mais é muito importante para fortalecer o canal e para que eu traga cada vez mais conteúdos. Mas continuando, em termos de série regular, a HQ mais vendida é X-Men, principalmente a X-Men 1 de 1991, que foi publicada pela Marvel, é claro. Essa edição vendeu mais de 8 milhões de cópias. A popularidade do X-Men foi impulsionada pelo sucesso da série animada dos anos 90 e também por uma estratégia de marketing que envolveu várias capas diferentes para colecionadores. Só que os X-Men, eles têm vários arcos e ficaram muito tempo como sendo uma das séries mais vendidas. Vou falar de alguns desses arcos quais foram. O primeiro é Dias de um Futuro Esquecido de 81. Essa que foi escrita por Chris Claremont e ilustrada por Joe Byrne, é um arco publicado nas edições 141 e 142 de Uncanny X-Men. A história ela se passa em um futuro distópico onde os mutantes são caçados e aprisionados em campos de concentração. Os X-Men no futuro enviam a consciência de Kitty Pryde para o passado para evitar o evento que desencadearia essa realidade sombria. É um arco icônico que mostra a luta desesperada dos mutantes para mudar o seu destino. Outra saga de grande venda foi a Saga da Fênix Negra de 80. Essa que também é escrita por Chris Claremont e ilustrada pelo John Byrne. Esse arco ele se estendeu das edições 129 a 137 também da revista Uncanny X-Men. A história ela já apresenta Jean Grey, a membro dos X-Men, que se torna hospedeira da poderosa entidade cósmica conhecida como Fênix Negra. Envolvida por um poder incontrolável, Jean acaba se corrompendo e se tornando uma ameaça para o universo. Os X-Men enfrentam uma decisão difícil ao lidar com a Fênix Negra e suas consequências trágicas. Outro arco importantíssimo é a Idade do Apocalipse de 1995. Nesse arco, uma realidade alternativa é criada quando o mutante Legião viaja para o passado e mata o seu próprio pai, Charles Xavier, antes dele formar os X-Men. Como resultado, o vilão Apocalipse assume o controle do mundo. O evento se desenrola em vários títulos do X-Men, que eram vários nessa época, incluindo o Uncanny X-Men, X-Men, X-Men Alpha e X-Men Ômega Idade do Apocalipse.
Pra vocês verem, sendo o arco mais vendido, como o X-Men tinha tantas revistas, né? Trouxe uma versão totalmente distorcida e sombria dos personagens do X-Men e uma batalha para reverter a realidade restaurada e o mundo que conheciam. Outro arco é Cisma, de 2011, esse mais recente, né? Nesse arco, a tensão entre Ciclope e Wolverine atinge o ponto crítico, levando à divisão dos X-Men em duas facções. Ciclope lidera os mutantes, que acreditam na necessidade de uma abordagem mais agressiva para proteger a sua espécie, enquanto Wolverine lidera os que buscam um caminho mais pacífico. A história ela foi publicada nas edições 12 a 14 de X-Men e teve ramificações significativas para o universo do X-Men, resultando em duas séries separadas, a Uncanny X-Men e Wolverine and the X-Men. Essas são apenas algumas dos arcos mais vendidos e impactantes do X-Men, viu? A história do X-Men é rica, com eventos muito importantes, conflitos emocionantes e desenvolvimento de personagens. Tornou-se uma das equipes mais populares e influentes dos quadrinhos. Não esquece do like, hein? A inscrição também. Olha, outras histórias em quadrinhos notáveis em termos de venda incluem Amazing Spider-Man 583 de 2009. Cara, essa HQ apresentou a aparição do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Vendeu mais de 500 mil cópias. E a outra é Batman Cavaleiro das Trevas, de 86, do Frank Miller, que acabou se tornando um clássico e continua sendo até hoje um best-seller, viu? Essa história do Frank Miller, ela foi revolucionária, porque teve um impacto significativo no mundo dos quadrinhos, sendo aclamada pela crítica e um sucesso de vendas. É uma trama que se passa num futuro distópico, onde o Bruce Wayne, o Batman, está aposentado já há 10 anos, e Gotham está mergulhada no caos e na criminalidade desenfreada. Bruce Wayne, sentindo-se compelido a agir novamente, decide voltar a vestir o manto de Cavaleiro das Trevas. O enredo aborda temas sombrios e adultos, explorando a violência, a decadência social e a política corrupta. Batman enfrenta uma série de desafios, incluindo um confronto brutal com o líder de uma gangue violenta conhecida como os Mutantes. Ele também deve lidar com a ascensão de um novo inimigo, o Superman, que se tornou um agente do governo. Ao longo da história, o Miller explora a psicologia complexa de Wayne e a dualidade entre o Batman e seu alter ego, mostrando a luta interna do herói com seus próprios demônios. A narrativa visceral e a arte inovadora de Miller ajudaram a estabelecer um tom mais realista e sombrio para o personagem do Batman. Afastou-se daquela imagem mais leve e colorida dos quadrinhos anteriores. Batman Cavaleiro das Trevas foi elogiada por sua narrativa madura, estilo visual único e abordagem corajosa. A história teve um impacto duradouro no gênero de super-heróis e influenciou a direção de várias obras subsequentes, filmes e séries de TV. O sucesso da minissérie ajudou a revitalizar o interesse no personagem do Batman e solidificou o status de Frank Miller como um dos escritores e artistas mais influentes da nona arte. Os grandes títulos mencionados, como a Action Comics 1, Batman, Cavaleiro das Trevas e os arcos do X-Men, são só exemplos de como os quadrinhos revolucionaram o mercado da nona arte. Eles deixaram uma marca indelével na cultura popular e redefiniram o que poderia ser alcançado nos quadrinhos. Essas histórias apresentam personagens icônicos, enredos complexos e abordagens extremamente inovadoras. Elevou os quadrinhos para além das expectativas convencionais. Elas demonstram que as histórias em quadrinhos não eram apenas para crianças, mas também para adultos, tratando de temas sérios e explorando profundamente a psicologia desses personagens. Esses títulos quebraram barreiras, expandiram as fronteiras criativas e levaram o público a questionar as normas estabelecidas. Eles mostraram que os quadrinhos são uma forma de arte poderosa, capaz de transmitir mensagens profundas e impactantes. Além disso, essas obras influenciaram gerações subsequentes de escritores, artistas e fãs, Inspirou uma infinidade de novas histórias e levou a uma evolução constante no meio. Os quadrinhos se tornaram um terreno fértil para a exploração de temas complexos, narrativas inovadoras e debates sociais relevantes. Então, vamos celebrar esses grandes títulos como monumentos que ajudaram a moldar a indústria dos quadrinhos, nos fazendo rir, chorar, refletir e nos maravilhar com as possibilidades da nona arte. Eles nos lembram que por trás das páginas coloridas há uma forma de contar histórias que transcende o papel, deixando um legado duradouro que continuará a inspirar e entreter as gerações futuras. Que os quadrinhos continuem a nos cativar, nos desafiar e nos levar a novos e emocionantes horizontes. E não esquece, deixa seu like e a inscrição, eu conto com vocês para o canal crescer. Um abraço do Cavalo e até a próxima!